Tudo bem, gente? Professor Paulo Roberto falando. Hoje nós vamos demonstrar para vocês aí o funcionamento do protocolo ARP e qual a sua utilidade dentro de uma rede. A princípio, vamos descrever o que seria esse protocolo, ok? O ARP, Address Resolution Protocol, ele descobre, ok, e determina o endereço da camada de enlace correspondente ao endereço IP. Por exemplo, quando temos apenas um endereço IP de um computador em uma rede local e desejamos enviar dados para ele, nós necessitamos saber o endereço da placa de rede desse computador, ou seja, o endereço MAC da placa de rede desse computador, ok? Aí o protocolo ARP envia uma pergunta a todos os computadores da rede, solicitando que o computador que tenha um endereço IP citado informe o seu endereço MAC, o MAC, né? Desta forma, com o endereço MAC, a placa de rede da placa de rede e os pacotes IP são enviados para o computador. Ou seja, gente, o protocolo RP ele interroga as máquinas da rede, ok, para conhecer o endereço físico delas, e depois cria uma tabela de correspondência entre os endereços lógicos e o endereço físico de uma memória, em uma memória, né? Criando uma memória. E quando uma máquina tem que se comunicar com a outra, ela vai lá e consulta essa tabela. Se por acaso esse endereço, gente, solicitado não se encontra na tabela, o protocolo ARP emite um pedido na rede e dessa forma o conjunto das máquinas da rede vai comparar esse endereço lógico ao seu, ok? E se uma delas se identificar com esse endereço, a máquina responde ao RP, que vai armazenar o par de endereços na tabela correspondente, e assim a comunicação entre elas ou na rede pode ser feita. Utilizamos aqui no Packet Tracer uma simulação aí com uma pequena rede, ok, no qual nós temos aqui um servidor DHCP e temos 4 estações, um switch e 4 estações. Até enumeramos para que fique mais fácil, para que você faça a simulação aí e possa enxergar esse funcionamento, ok? Reservamos aqui esse PC com o endereço final 100 para que a gente possa trabalhar com o protocolo e mostrar para vocês como funciona, ok? Vamos lá então? Vamos abrir aqui no desktop. Prompt de comando, ok? Vamos lá. A princípio, para que nós possamos analisar se existe algo registrado na tabela desse computador que tem o IP final 100, nós digitamos o comando ARP-A. Não existe nada armazenado nessa tabela, ou seja, consequentemente, a rota entre os computadores ainda não está definida para ele, ok? Realmente quem endereço MAC ou endereço IP, ou seja, ele não na rede ele não está sendo identificado ainda. Mas um simples comando ping, por exemplo, para que eu descubra aonde está determinado endereço IP, ou para que eu entenda que esse endereço IP está ativo ou não, pode de repente gerar uma tabela, né? Uma tabela, a inserção dele numa tabela ARP, e esse meu computador que eu estou trabalhando, ele já começa a identificar aonde está esse computador, porque na tabela ARP desse computador final 100 ficará registrado aonde endereço MAC vezes endereço IP do computador que eu estou solicitando, ok? Vamos lá? Vamos digitar ping, por exemplo, no nosso caso aqui, o primeiro computador ali, 192.168.0.101. Pediu que ele respondeu, ok? Respondeu como funcionando. Receive 0 pacotes perdidos. Agora, se eu digitar novamente o comando que eu digitei acima aqui, ó, ARP-A, vejam que ele já armazenou esse computador em uma tabela na memória dele, ou seja, ele já sabe qual é o endereço dele IP e qual que é o endereço MAC address dele, porque anteriormente ele não sabia, ok? Vamos fazer essa mesma simulação com o PC que tem o final 102. Vamos lá? Ping
Não, vamos antes digitar o comando ARP para ver se ele está reconhecendo o endereço MAC vezes o endereço IP. ARP menos A. Nós já vimos lá em cima que não reconhece, mas vamos digitar novamente. Ele continua só reconhecendo essa estação aqui, esse endereço IP final 101. Vamos lá então. Ping 192.168.0.102, que é o nosso terceiro computador, certo? 102. Respondeu, ok. A partir desse momento, se eu for analisar a tabela ARP criada, ele já, por esse computador, ele já me traz que ele já reconhece o endereço MAC do computador final 102. Vamos ver? P-A. Veja lá, ok? Ou seja, ele já tem o endereço físico desse computador. Vamos lá para o outro computador, o final 03, ping 192.168.0.103. Funcionou direitinho. Vamos lá no comando ARP menos A. Vejam que ele também reconheceu o computador 103, o endereço físico desse computador com o final do IP 103. Se eu quiser limpar essa tabela, porque essa tabela está em memória, né? Então eu posso vir aqui e digitar ARP menos D. Aí depois eu vou verificar se a tabela está ativa novamente. Vejam que zerou a tabela. Vamos tentar identificar o endereço físico do computador 101 novamente. Oh, desculpe. Eu tenho que simplesmente digitar um comando ping, porque esse comando ping ele manda um pacote e esse pacote retorna com os dados e consequentemente com os dados do endereço físico atingido pelo IP 192.168.0. Eu estou no 101, né? 101. Ok, teve o reconhecimento. Agora vamos lá na tabela. Vejo então que ele já traz o endereço físico desse computador. Gente, isso geralmente ocorre porque, né? Nós temos aí em redes de computadores, nem sempre os IPs eles permanecem nas mesmas máquinas, até porque existe o processo do servidor de HCP, por exemplo, que você não institui o IP físico para o equipamento, você institui um IP dinâmico, e esse IP dinâmico ele varia de tempos em tempos de acordo com a construção do seu servidor de HCP. Então o que ocorre? Quando um pacote chega na rede, a camada de enlace ela tem que atrelar tanto o IP dentro da rede com o endereço MAC da placa que está recebendo esse dado. Então justamente é onde esse protocolo trabalha, esse protocolo ARP trabalha, ou seja, ele escuta, ele indaga na rede quem é aquele endereço físico, e aquele endereço físico consequentemente responde quem é ele com o número IP dele naquele momento, ok? E o pacote então pode ser, digamos assim, em poucas palavras, né? Pode ser ir para as outras camadas para que o equipamento de destino, né, receba o que foi enviado pelo equipamento de origem, ok? Então esse é basicamente o funcionamento desse protocolo ARP, ok? Com esses dois comandos, um ele te mostra a tabela e o outro basicamente existem outros, tá? Mas basicamente ele limpa a tabela que que foi criado, né, automaticamente para que ele se comunicasse com outros computadores da rede e recebesse consequentemente a informação que vai direto para ele. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido o funcionamento desse protocolo, que é simples, mas é extremamente funcional, porque, novamente, as alterações de números IPs de uma rede de computador, uma rede local, né, sem ele ficaria meio complicado, porque a junção do IP com o MAC address é que faz justamente o computador receber o que foi destinado a ele.
Ok, gente? Obrigado. Fiquem todos em paz. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve, gente. Tchau, tchau.